galera! O vídeo de hoje é um vídeo que eu tô devendo pra vocês há muito tempo, que eu falei que ia gravar e acabei não gravando. Então eu já começo esse vídeo te perguntando: você já teve que demitir um cliente tóxico? Muitas vezes parece um absurdo a gente pensar na ideia de demitir um cliente, porque a gente fica com aquela crença na cabeça de que o cliente tem sempre razão. Mas eu tenho certeza que você já viveu alguma situação que te fez repensar aí nessa coisa que todo mundo fala. Eu sou uma dessas pessoas que não concordo com essa frase aí. Já vivi muitas situações que exemplificam um pouco isso. Algumas é meio complicado de falar assim na internet, mas pode ter certeza que eu já passei por muitas situações que me fez pensar se valia a pena mesmo eu passar por aquilo, sabe? Então tem situações que o cliente traz mais problema do que compra na sua loja. E nessas situações eu acho que não vale a pena você manter esse cliente. Então hoje eu trouxe esse tema aqui pra vocês, pra gente poder conversar um pouquinho, e eu quero que vocês conversem comigo mesmo, tá, gente? Então pode colocar aí nos comentários, me contem os casos que vocês já passaram por aí. E eu vou aproveitar para contar algumas experiências minhas também e dar algumas dicas do que eu acho que vocês devem fazer nessa situação. E antes de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa, que é da minha parceira linda, maravilhosa, Nuvem Shop, que vocês estão sempre me vendo aqui falar sobre, que eu vou falar por muito mais tempo, porque eu sou completamente apaixonada pela marca, e ela é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, gente. Então, assim, empresa chique, tá super crescendo, fico numa felicidade de poder fazer parte, né, um pouquinho da história deles, de ser parceira, que é uma empresa maravilhosa em todos os sentidos. Então vamos aproveitar esse início de ano e dar um gás aí naquele sonho de ter seu próprio site. Com a Nuvem, gente, vocês conseguem fazer um site com a carinha de vocês, personalizar com as cores da sua marca, colocar um layout que vai ficar lindo e tem a possibilidade de vender seus produtos para todo o Brasil, tá bom? Então eu vou deixar o meu link aqui na descrição desse vídeo, e nesse link vocês ganham 30 dias grátis para testar a plataforma e mais 25% de desconto no primeiro pagamento depois que esses 30 dias acabar. Então bora falar de cliente tóxico. Na verdade, antes de falar de cliente tóxico, vamos falar de cliente legal, porque eu não quero desanimar vocês no início desse vídeo. Gente, existe muito cliente maravilhoso, muitas pessoas que a gente fica assim... a gente cria até amizade com os clientes, sabe? Hoje mesmo eu recebi um feedback tão fofo de uma cliente, ela mandou pra gente no WhatsApp, que eu fiquei tão feliz na hora que eu li, e dá aquele gás, né, pra gente continuar fazendo o nosso trabalho, pra gente continuar dando o nosso melhor. Então eu acho que é muito importante falar isso, porque muitas vezes, gente, o negativo é 1 em 1 milhão, sabe? É 1 em centenas. E a gente acaba dando importância demais para esse que é negativo. Então vamos comemorar também os feedbacks positivos que a gente recebe, o carinho dos nossos clientes, os elogios. Gente, teve um caso também de uma cliente tão fofa, que eu tava até viajando, mas na época as meninas me mandaram foto que a cliente tinha levado um bolo pra elas. A cliente nem foi comprar, sabe? Mas era uma cliente que ia sempre na loja e levou um bolo pras meninas, sem data, sem nada, gente. Levou um bolo pras meninas porque gostava muito delas, gostava muito da loja, e levou pra elas como um presente. Olha que coisa mais fofa. Então tem esses clientes assim, dá vontade de colocar num potinho, mas também tem alguns que, ó, tem que dar até aquela respirada mais funda. Mas no fim dá tudo certo. E se você não sabe o que é um cliente tóxico, eu te conto. É aquele cliente que te faz gastar mais tempo do que te dá de retorno. É aquele cliente que manda mensagem de madrugada, que entra em contato em horários inapropriados e que te acha ruim se você não responde ele nesses horários inapropriados. É aquele cliente que te trata mal ou trata os seus funcionários mal, não dá valor no seu trabalho, coloca defeito em tudo, critica tudo. Esse é o cliente tóxico. E aí o que acontece é que a gente chega no final do mês, a gente tá cheio de boleto para pagar, e aí a gente fica naquele desespero de, ai meu Deus, mas é um cliente, se vale a pena eu perder um cliente, como é que eu vou fazer para pagar essa conta e aquela? E aí muitas vezes a gente tolera uma pessoa que não faz bem pra gente, não faz bem pro nosso negócio, porque a gente fica com medo de perder a venda, sabe? Isso não faz bem, pode ter certeza. Eu demorei pra entender isso, mas depois que eu entendi, a minha saúde mental agradece. Minha saúde mental tá mais em dia, tá, gente? A minha psicóloga agradece também. Porque é algo que, às vezes, quando acontece uma situação chata com o cliente,
aquilo não é só na hora que a gente fica mal, a gente fica o dia inteiro mal. A semana, já teve caso de eu ficar uma semana. Gente, já teve caso de eu pensar em desistir de tudo por conta de uma cliente. Então, assim, uma pessoa para te fazer pensar em desistir do seu sonho, né? Você vê como é que o negócio às vezes é pesado. Mas não é sempre assim, como eu falei, com o tempo a gente vai aprendendo a dar atenção a coisas que realmente valem a pena. Então no início a gente sofre mais mesmo, a gente se deixa abater muito mais por esse tipo de coisa, e depois de um tempo a gente entende, ó, eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor, e essa pessoa não tá me fazendo bem, ela tá trazendo uma carga negativa para mim e pro meu trabalho, então não vale a pena eu manter. E em primeiro lugar, eu queria falar que a culpa não é sua, tá, gente? Você consegue controlar a forma como você atende o seu cliente, mas você não consegue controlar o contrário. Você não consegue controlar a forma como ele vai te tratar. E às vezes é isso, gente. Às vezes não vai dar certo mesmo. Às vezes uma coisa não é compatível com a outra, sabe? E esse é um dos primeiros motivos que eu quero trazer para vocês de por que essa relação não funciona. O primeiro deles é o nicho. É quando muitas vezes a sua marca, a sua empresa não atende a necessidade daquele cliente, não tem aquele match perfeito, sabe? E realmente, gente, tá ok, sabe? Tudo bem, você não vai agradar todo mundo, gente. Quem somos nós para agradar todo mundo? Então não vale a pena a gente gastar nossas energias em um cliente que não gosta da nossa marca, sendo que a gente poderia estar gastando esse tempo e essa energia com um cliente que é fã, que valoriza o nosso trabalho, sabe? Que a gente consegue prospectar muito mais também, porque um cliente fidelizado, ele traz outros clientes pra gente. E algumas vezes é isso, algumas vezes o cliente pode estar atrás de algo especial e a nossa empresa não vai estar disposta a oferecer aquilo que esse cliente está procurando, sabe, gente? Consigo falar 1000 exemplos para vocês de como que isso pode acontecer, sabe? Tive situações do tipo também. A minha loja, apesar dela ser uma loja, assim, com uma aparência bonita, né? Uma loja arrumada e tudo mais, ela não é uma boutique. A minha loja não é boutique. Eu não trabalho com roupas de grife, entendeu? Não trabalho com marcas famosas, assim, né? Eu trabalho com um público intermediário. Então, um cliente que vem na minha loja tem que entender que ele não vai ter uma vendedora só por conta dele, que a loja não vai estar toda disponível para ele. Não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas é que quando você vai em lojas mais caras, por exemplo, em boutiques, em grifes, muitas vezes você chega e você tem um vendedor à sua disposição, sabe? Ele te dá aquele tratamento VIP. Gente, é uma coisa de louco. Eu acho top, né, gente? Mas não funciona para mim. Para mim não funciona. As minhas vendedoras, muitas vezes, elas estão atendendo 3 pessoas ao mesmo tempo, 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Então, esse atendimento individualizado, VIP, para minha loja não funciona, entendeu? Pro tipo de público que eu trabalho, pro tipo de produto, pro valor das minhas mercadorias, para mim não funciona. Então já aconteceu de um cliente chegar na minha loja e não ser aquilo que ele estava esperando, porque ele queria ter um vendedor só para ele, teve que ficar esperando para poder experimentar roupa, sabe? Ficou ali no meio de uma fila para ir nos provadores. Essa é a realidade da minha loja e é a realidade que funciona para mim. Claro que a gente sempre consegue ver através disso o que a gente pode melhorar ou não, mas em muitas dessas situações a nossa empresa realmente não é a ideal para aquele cliente. Então pode ser por isso que ele não goste e ele torne essa relação tóxica. E o segundo motivo que eu vou falar aqui para vocês é o tempo, gente. Muitas vezes alguns clientes, eles não são rentáveis a longo prazo. E o que quer dizer isso? Que muitas vezes pode ser até que os seus produtos tenham satisfeito a necessidade daquele cliente, mas que ele consome tanto o seu tempo que a longo prazo isso não vale a pena. Tempo é dinheiro, gente. Então, muitas vezes o tempo e a energia que gasta com aquele cliente não é proporcional ao retorno que ele nos dá. E aí a gente acaba ficando no prejuízo. É que muitas vezes a gente não coloca na ponta do lápis o tempo, o nosso tempo, a nossa energia, porque isso também tem muito valor, tá? E eu não quero, não tô falando, tá? Não é esse o caso daquele cliente que fica ali um tempão na loja, experimenta isso, experimenta aquilo, não gosta de nada e não leva nada e ficou lá 2 horas com o cliente. A questão não é essa, isso é completamente diferente, é uma coisa normal. Se o cliente não gostou, ele não vai levar mesmo, tá mais que certo.
Não é isso, é aquele cliente que te suga de outras formas. Quem é meu seguidor aqui há um tempinho vai lembrar que no ano passado eu dei uma pausa do canal. Fiquei 3 meses sumida das redes sociais, não postava nada no Instagram, não postava nada no YouTube. Eu dei um sumiço mesmo. E isso aconteceu logo depois que a gente inaugurou o nosso atacado. Porque eu lidei com alguns clientes tóxicos que me fizeram muito mal. E pra vocês terem noção, tanto me fizeram mal, gente, que me afastou da internet. Eu não queria mais aparecer, sabe? Não queria. Porque muitas vezes alguns deles falaram umas coisas que me chatearam profundamente, sabe? Criticaram muito o meu trabalho. E pelo fato, né, de eu aparecer na internet, de eu ser pública, digamos, né, figura pública, mesmo que bem pequeno, mas ainda assim sou, porque eu tô colocando a cara aqui, então eu não deixo de ser uma figura pública, mas por então eu ser uma figura pública, as pessoas às vezes pesavam demais nos comentários, sabe? Na crítica. E isso me magoou muito na época, quase desisti de tudo, tá, gente? Até da loja, que não tinha nada a ver com isso. Mas eu quis desistir de tudo, falei, não quero mais lidar com o público, é muito difícil lidar com o público, eu quero fazer uma coisa mais individual, né? Ilusão minha, porque tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente vai lidar com pessoas. Mesmo que seja, tem profissões que mais, tem profissões que menos. Mas todas a gente vai lidar com pessoas. Só que me deu esse sentimento ruim, sabe? Porque a crítica era mais pesada por ser eu. Se fosse qualquer outra empresa, não seria tanto. Mas como é a Joyce, não pode ter erro, entendeu? Então, era coisas desse tipo, me fez muito mal. E a gente chegou a demitir, acho que uns 2, 3 clientes, se eu não me engano, nessa época, que a gente realmente falou, olha, já que a gente não tá atendendo às suas expectativas, a gente acha melhor que a gente encerre a nossa parceria, porque às vezes o que a gente poderia entregar no preço que a gente estava entregando era aquilo, sabe, que a gente conseguia, e o cliente estava esperando mais. Então, não combinava uma coisa com a outra. É aquilo que eu falei, não dava um match, porque não corresponde à expectativa do cliente com a nossa realidade, sabe? Ainda mais a gente tava começando, tinha o quê? 1 mês que a gente tinha inaugurado. Então era tudo muito novo. Hoje, graças a Deus, não tem isso, gente. Não consigo nem lembrar a última vez que teve alguma situação chata. Claro que assim, agradeço muito os clientes pelos feedbacks. Muitos deles fez a gente amadurecer algumas coisas e tanto que hoje não dá problema mais. Mas o problema era a forma como as pessoas falavam mesmo, sabe? Que me chateavam muito e que eu vi que não valia a pena. Eu falei, gente, eu não preciso disso, eu não preciso de aguentar isso, sabe? E me fez até querer sair da internet. Isso não aconteceu só no atacado e só nas vendas online, não, tá, gente? Acontece também na loja física. A gente tem uma cliente que eu não gosto de falar tanto porque é chato, né? Vai que o cliente assiste. Não que eu vou falar nome, é óbvio, mas é chato. Então a gente tem uma cliente que ela, nossa, gente, nada agrada ela. Ela reclama de tudo que é possível. E não só na minha loja, na loja da minha mãe, na loja de todo mundo que eu conheço que tem loja, né, e comentam sobre essa pessoa em específico. E assim, tudo. A gente mudou de loja, foi pra uma loja linda, muito mais confortável, muito mais isso, muito aquilo. Colocou defeito, sabe? Nunca tá bom. Aí se a loja tá cheia, né, em pleno Natal, a loja tá cheia, provador lotado, fila pro provador também, reclama. Nossa, mas é um absurdo, só tem isso de provador, só tem 4 provadores, sabe? Coisas do tipo assim. E aí vai falando com o pessoal na fila e vai dando aquela energia negativa para as outras pessoas na fila também. E coisas que fogem ao nosso controle, sabe? Ainda mais a gente que é uma empresa pequena ainda. Então, assim, vai acontecer sempre, tá? Já teve casos horríveis de pessoas que destrataram muito as minhas funcionárias, tá? Muito. Eu não me lembro ao certo qual era um caso que teve na época lá da minha loja de Lavras. Também eu nem vou comentar sobre o assunto, mas que destrataram muito uma das minhas funcionárias. Eu tava viajando. Tudo acontece quando eu não tô. Eu tava viajando, depois que eu voltei, eu fiquei sabendo, fiquei indignada. Não quis mais saber daquela cliente, tanto que, né, eu dei a roupa pra cliente que deu algum problema, sei lá o que. Eu falei, olha, toma de presente pra você, e algo do tipo assim, pra ela nunca mais voltar, porque não vale a pena, não vale a pena. Eu sei que principalmente para quem tá começando, ainda é muito difícil falar não. Muito difícil, porque é aquilo que eu disse, né? A gente precisa da venda, a gente é dependente da venda, a gente
às vezes tem um dia certo para pagar tal coisa e tá desorientado para vender e vai aceitando tudo, inclusive vai aceitando até o famoso fiado, né, gente? Que graças a Deus nessa aí eu não tenho experiência para contar para vocês, tem uma experiência, mas que foi lá no meu inicinho e a única experiência que eu tive deu certo? Não, deu errado. Então não recomendo. E aí, no desespero de querer vender, a gente acaba muitas vezes fazendo tudo que o cliente quer. E a gente dá razão por tudo. No fim das contas, gente, o cliente que manda na loja. Conheço lojas que são assim, que o cliente que manda, o cliente que dá o preço, o cliente que... A loja não tem regra, sabe? Não tem regra. E isso é muito ruim, porque acostuma o cliente mal, porque ficam, sim, sem dono mesmo, parece, sem regra, sem nada, a loja. E acaba com a nossa energia, gente. É uma coisa exaustiva ao máximo, sabe? Tem casos também de clientes, às vezes clientes que vão fazer compras muito grandes na loja, sabe? Que fazem um comprão e aí chega no final, na hora de pagar também, já passei várias vezes por isso, e choram muito desconto e criam um escarcéu, isso, aquilo, porque tá levando aquele monte de peça, então tem que dar mais desconto. Isso aí eu acho que vocês já estão acostumados, né, gente? O choro por causa do desconto, sabe? Já é outra coisa e que é natural do brasileiro. O brasileiro tem hábito de desconto. E isso pro lojista, gente, ó, é horrível. Tanto que, assim, é óbvio que eu choro desconto. Não choro desconto, mas quando eu vou numa loja, eu pergunto, qual que é o preço disso aqui? R$100. Eu falei, e à vista tem algum desconto? Aí a pessoa fala, tem 5%, por exemplo. Eu falo, beleza, vou levar. Se ela fala que não, ok, gente, ok. Eu acho totalmente chato aquela insistência no desconto e, nossa, eu acho que eu tenho traumas meus com isso, então eu não fico importunando outros lojistas. Se ele me falar que tem, bem, beleza. Se não tem, ok, fazer o quê? Então eu compro em outro lugar se eu quiser, se eu não tiver gostado do preço, sabe? Vamos respeitar o negócio de cada um. Então eu sou assim, não gosto que faça isso no meu negócio e não vou fazer no dos outros. Inclusive, muitos gurus financeiros aí, inclusive a minha amada Natália Arcuri, que eu amo ela, mas tem uma coisinha só que eu não concordo com a Nath. Nath, minha íntima. É que ela sempre mostra casos de negociação em loja, de pichincha, de desconto, disso, aquilo. E eu, como vivo o outro lado, eu fico vendo aqui, eu fico assim... Gente, vocês não sabem a realidade do empresário pra ficar pedindo tanto desconto assim. Isso não é legal, sabe? Eu vejo, não é legal. Então, cuidado pra não acostumar o cliente de vocês também, acostumar mal o cliente de que é ele que manda e tudo que ele quiser fazer, beleza, vai aceitar. Não aceita as coisas no desespero porque precisa vender. E aí volta naquele assunto que eu disse do fiado. Não vai aceitando, não, eu te pago quando eu receber meu salário. Porque isso aí vira uma bola de neve e às vezes você tá tão desesperado com o dinheiro que você aceita, aí você acabou sem o dinheiro e sem a mercadoria. E aí, como é que faz? Então, o conselho que eu dou pra vocês nesse vídeo é aprendam a falar não. E aprendam a demitir um cliente quando for necessário. Sejam honestos e sinceros com vocês mesmos, tá, gente? Porque a gente se engana muitas vezes. Toma muito cuidado com a forma que vai falar, gente, pelo amor de Deus. Não é pra destratar o cliente, mesmo porque depois pode dar problemas em Procon, etc. Então, vamos com calma. Eu não tô falando pra vocês, né, dar a louca. Mas tem um jeitinho pra falar. Quando você sentir que você não está correspondendo à expectativa daquele cliente, toma muito cuidado com a escolha das palavras. E é isso que eu falei, aprenda a falar não. Por mais desesperado que você esteja, não vale a pena. Não tem preço, não tem venda, não tem nada, gente, que vale a pena tirar a nossa paz e tirar o nosso amor pelo que a gente faz, nosso carinho pela nossa empresa. Então, se algum cliente já te fez pensar em desistir do seu sonho, quem tá errado é o cliente, tá? Demite ele. Demite. E errado você também, porque você permitiu que o cliente cause isso em você, tá? Eu sei que não é fácil, tá? Não vou mentir pra vocês e falar que eu lido super bem com isso, porque quando eu recebo uma crítica negativa, eu fico muito chateada. Desde que seja construtiva, né? Ótimo, porque realmente... Eu vejo nitidamente, gente, como algumas críticas que eu recebi na minha vida me fez melhorar tanto em muitos sentidos. Então, o problema não é a crítica, é a forma como
essa crítica vem. Se for construtiva, se for pra fazer a gente crescer, ótimo, pode vir. Se não for, ó, dá beijinho, tchau e pronto. Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça que eu vou deixar o meu link aqui no box de informações para vocês testarem a plataforma da Nuvem Shop e ainda ganharem o meu descontinho especial. Só vale se você montar a sua loja através do meu link, tá bom? Um beijo e me conta aqui nos comentários os perrengues que vocês já passaram aí com os clientes tóxicos. Beijo!